E se eu te dissesse que tudo o que você acreditou sobre força, controle e amor foi uma mentira cuidadosamente arquitetada por uma mente que nunca te enxergou como ser humano, mas como extensão do seu reflexo distorcido? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter o dom de te ferir e ainda assim te fazer pedir desculpas? O que Carl Jung chamou de sombra talvez não esteja apenas dentro de você, mas na pele de quem se disfarça de afeto enquanto drena a sua alma. Você sente isso, um desconforto que não tem nome, um cansaço que não passa, uma dúvida que lateja. Isso não é fraqueza. É o primeiro sinal de que sua psique está tentando acordar. Existe um jogo que acontece por trás dos olhos de um narcisista. Não é visível, não é lógico, é arquetípico, é ancestral, e você está dentro dele há mais tempo do que imagina. Jung dizia que todo comportamento repetitivo tem raízes profundas no inconsciente coletivo. E se você tem sido a vítima perfeita, talvez tenha sido treinado para isso desde antes de nascer. A pergunta real não é como escapar, mas quem em você está sendo manipulado e quem, dentro de você, continua permitindo. Essa batalha não é apenas externa, ela está gravada nas camadas ocultas da sua identidade. Mas, e se eu dissesse que há formas de inverter esse jogo? Sem levantar a voz, sem brigar, sem implorar, métodos silenciosos, mas devastadores, táticas que não nascem da vingança, mas da compreensão profunda da alma humana. Jung não falava em manipular, mas em revelar. E ao revelar o outro, você se revela também. E aqui está o paradoxo. Ao dominar essas 5 táticas psicológicas, você não apenas retoma o controle, você se reconecta com partes esquecidas de si mesmo. Mas cuidado, uma vez que você veja, não poderá mais desver. Você sente que tem algo errado, mas não sabe nomear. E é aí que mora o maior poder de quem te manipula, no silêncio entre as palavras, na dúvida implantada como semente, na culpa que você sente sem sequer lembrar do que fez. Isso não é acaso, é engenharia emocional. E se Jung estivesse aqui, ele diria: o que você resiste, persiste. Então talvez seja a hora de parar de resistir. Talvez seja a hora de mergulhar. Mas mergulhar onde? E se o narcisista for apenas um espelho cruel que reflete a sua própria sombra? Você tem certeza de que quer descobrir? Agora, pare, respire, observe ao seu redor. Alguma coisa mudou só por você estar aqui. Isso não é apenas mais um vídeo. Isso é um portal, uma travessia, uma convocação à lucidez. Mas atenção, cruzar essa linha exige coragem e uma disposição incômoda de olhar para dentro. Porque as 5 táticas que você está prestes a conhecer não são sobre vingança, são sobre poder. E poder, quando mal compreendido, destrói antes de libertar. Está preparado para ver o que sempre esteve na sua frente, mas que você nunca ousou encarar. Então continue, porque o que vem agora não tem volta. Há silêncios que gritam mais alto que 1000 acusações. E há olhares que parecem te atravessar, como se cada gesto seu estivesse sendo julgado por uma entidade invisível, impiedosa, fria. Você conhece essa sensação? Talvez não saiba nomear, mas ela mora na tensão dos seus ombros, na sua dificuldade em dormir, no medo irracional de dizer não. Você não está sendo dramático, você está sendo manipulado. Mas o problema não é só o outro, é o espelho que ele te mostra. O narcisista não apenas fere, ele revela. Carl Jung dizia que, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Mas o que acontece quando o inconsciente do outro invade o seu? Quando suas fronteiras psíquicas são rompidas sem que você perceba? Não é só uma relação tóxica, é uma invasão simbólica, um sequestro da sua psique.
E o pior, você aprendeu a sorrir enquanto isso acontecia. Você pediu desculpas por sangrar. Você agradeceu pela dor que te moldava em silêncio. Você já se perguntou por que sempre volta. Porque mesmo depois de ser ferido, algo em você o busca, o deseja, o perdoa. Não é amor. É programação inconsciente. É o arquétipo do abandono agindo como um ímã silencioso dentro da sua alma. E o narcisista, ele fareja isso. Ele não se atrai por sua luz. Ele se alimenta da sua ferida não curada. Ele reconhece sua dor porque ela o permite dominar. E enquanto você luta por amor, ele joga por poder. É aqui que começa o jogo de espelhos, porque o narcisista te manipula. Mas ele também é prisioneiro da própria máscara. Ele precisa de você tanto quanto você acredita precisar dele. É uma simbiose perversa, onde ninguém respira de verdade. E por trás de cada sorriso que ele te dá, há uma estratégia. Por trás de cada elogio, uma cobrança disfarçada. O ciclo é sempre o mesmo: idealização, desvalorização, descarte. Mas a pergunta que ninguém faz é: por que você ainda está aqui? Você sente que tem algo errado, mas não consegue explicar. E essa é a armadilha mais cruel, a dúvida plantada como semente no centro da sua mente. Jung chamava isso de posse psíquica, quando sua consciência é dominada por forças que não são suas, mas que agora vivem em você. E de repente, sua voz não é mais sua. Suas decisões não são mais suas. Sua vida não é mais sua. Você sobrevive num teatro onde o protagonista é o outro, e você apenas o cenário. A dor começa devagar. Primeiro, com pequenas concessões. Depois, com silêncios engolidos. E logo, você já não reconhece mais o próprio reflexo. Mas o que dói não é a perda do outro, é a perda de si mesmo. O vazio que fica não é pela ausência dele, é pela ausência de você em você. E é nesse abismo que mora a oportunidade. Porque quando tudo dentro de você se desfaz, você pode escolher o que vai renascer. Mas cuidado, o despertar não é bonito, ele dói. Porque enxergar a manipulação é também enxergar as partes de você que permitiram. E ninguém quer encarar a própria sombra. Mas Jung nos alerta. Tudo que você nega em si mesmo te controla. Tudo que você não integra te persegue. Você só será livre no dia em que parar de correr de si mesmo. E isso começa agora. Você não precisa entender tudo de imediato. Apenas sinta. Permita que essas palavras ressoem onde a lógica não alcança. Porque a verdade sobre o narcisista não está nos livros. Está na sua história, nas suas dores, nos seus padrões repetidos. O que vamos revelar aqui não é sobre o outro, é sobre você, mas só quem tiver coragem de continuar até o fim descobrirá. E agora que o primeiro véu foi rasgado, você vai seguir ou vai fazer o que sempre fez quando começa a doer? Fingir que não é com você? Escolha. Porque daqui em diante, cada palavra é uma chave. Cada frase é uma porta, e atrás de uma delas está tudo aquilo que você passou a vida tentando esquecer. Há um momento em que tudo parece calmo, como se as águas turbulentas da manipulação tivessem finalmente cessado. O narcisista sorri. Você respira. As palavras voltam a fazer sentido. As promessas parecem ganhar vida, mas é exatamente aqui que o segundo golpe começa. Não com gritos, mas com silêncio, não com controle explícito, mas com a ilusão de liberdade. Carl Jung dizia que nada tem um poder psicológico maior sobre a mente humana do que aquilo que não é confrontado. E o segundo golpe é exatamente isso: a ausência que hipnotiza. O narcisista desaparece emocionalmente, mas deixa um eco, uma presença ausente, um espaço vazio que grita por ser preenchido. Ele cria uma lacuna e te deixa preso nela, buscando sinais onde há sombra, implorando por migalhas onde antes havia banquete. Esse é o segundo golpe.
o vácuo calculado, o silêncio que vicia, a pausa estrategicamente inserida para te manter cativo no ciclo de busca. Você não percebe, mas agora não é ele quem está preso em você, é você quem está amarrado à ausência dele. Nesse segundo golpe, o que é retirado de você não é só a presença, é a realidade. Ele altera seu senso de percepção e você começa a duvidar do que viu, do que sentiu, do que ouviu. O silêncio se torna mais doloroso que os ataques. A espera se torna uma forma de autoabandono e sua mente, confusa, começa a fazer o trabalho dele: justificar, racionalizar, perdoar o imperdoável. Jung nos avisou que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas e quando o interior já foi invadido? Você acha que está esperando alguém, mas na verdade está esperando voltar a se sentir suficiente. O narcisista entende isso. Ele te molda com a ausência, te prende com o tempo. E enquanto você analisa o que fez de errado, ele já planeja o próximo movimento. O segundo golpe é o mais sutil e por isso o mais cruel, porque não deixa marcas visíveis, deixa espaços, deixa dúvidas, deixa você tentando se encaixar onde nunca houve lugar para você. E então, como num feitiço, ele retorna, do nada, com a mesma intensidade com que sumiu, como se nada tivesse acontecido, e você aceita. Você se abre de novo, porque precisa da dor para justificar a esperança, porque precisa do retorno para acreditar que foi escolha, e não manipulação. Mas foi, o tempo todo, e agora ele já não precisa te atacar. Você se autoajusta, você se sabota por ele, você se anula antes que ele precise te apagar. É nesse ponto que sua psique começa a rachar. Pequenas fissuras emocionais que se transformam em buracos negros existenciais. Você começa a esquecer quem era antes. Você se adapta tanto ao desejo do outro que já não sabe mais o que te dói ou o que te alimenta. O narcisista não te destrói com violência, ele te dissolve, como ácido invisível, como veneno que você toma por conta própria. E tudo isso acontece no silêncio. Jung falava sobre a individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna quem ele realmente é. Mas o que acontece quando você é constantemente forçado a se moldar ao ego inflado de outro? A individuação estagna, a alma adoece, a sombra cresce. E sem perceber, você se transforma na caricatura daquilo que queria curar. O narcisista te transforma numa versão inferior de si mesmo, e você, esvaziado, passa a se orgulhar das migalhas que antes jamais aceitaria. O segundo golpe não é um ataque, é um desaparecimento, é a dança do afastamento que cria dependência. Ele vem e vai, mas nunca de verdade. Ele paira, ele deixa rastros, ele te dá exatamente o suficiente para não ir embora, mas nunca o bastante para você se sentir amado. E o ciclo se repete, não por burrice, mas por trauma, porque há algo em você que ainda acredita que o amor precisa doer para ser verdadeiro. E enquanto essa crença viver, ele te manterá preso. Você começa a notar isso quando seus pensamentos não são mais seus. Quando você acorda pensando nele, dorme esperando uma mensagem dele, vive num mundo onde cada passo é em função de uma resposta que nunca chega. Isso não é amor. Isso é controle emocional por escassez. O segundo golpe é a escassez. A manipulação pela ausência, a fome criada artificialmente para que você aceite qualquer migalha. E quanto mais você sente falta, mais ele vence. Então vem a pergunta que você tenta calar. O que em mim ainda acredita que isso é o melhor que posso ter? E é aí que tudo muda. Porque o segundo golpe só funciona enquanto você espera. Quando você para de esperar, ele perde força. Quando você deixa de correr atrás, ele se desfaz, porque o poder dele não está na presença, está na sua ausência de si mesmo. E é exatamente por isso que estamos aqui,
porque há algo em você que começou a acordar, e esse despertar é a pior ameaça para quem sempre precisou que você dormisse. Você já percebeu que mesmo nos momentos em que o narcisista parece não estar, ele continua dentro de você? Como se houvesse deixado pequenas versões suas programadas para se culpar, se esconder, se dobrar. Não é coincidência. É engenharia psíquica. Carl Jung chamava isso de posse arquetípica. Quando uma força simbólica toma o controle de sua consciência sem que você perceba, e é aqui que o terceiro golpe entra, disfarçado de carinho, mas carregado de veneno, envolto em elogios, mas carregando um punhal simbólico atrás do sorriso. Este é o golpe mais sorrateiro de todos, o reflexo condicionado. O terceiro golpe psicológico acontece quando o narcisista te recompensa com afeto apenas quando você age exatamente como ele quer. Ele transforma amor em moeda de controle. Carinho vira prêmio, aprovação vira vício. E sem perceber, você deixa de ser quem é, para ser o que ele precisa que você seja. Você já não ama mais. Você performa, você não sente mais, você executa. O narcisista cria um sistema de recompensa emocional que parece afeto, mas é condicionamento. E como todo animal adestrado por trauma, você aprende a obedecer sem que ele precise mandar. A manipulação agora é interna. Você já sabe o que agrada, o que evita brigas, o que traz alguns minutos de paz. E então começa a viver em função de manter essa paz ilusória. Corta amizades, abandona sonhos, finge estar bem, evita perguntas, silencia a sua verdade. Tudo para não quebrar o equilíbrio frágil entre afeto e rejeição. Mas a verdade é que esse equilíbrio não existe. É apenas uma corda esticada entre o medo de perder e o desejo de ser amado. E enquanto você anda sobre ela, o narcisista segura as pontas. Jung nos ensinou que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O terceiro golpe não quer que você veja essa escuridão. Ele quer que você se conforme com a luz artificial, que você viva dentro do script que te foi imposto, que você obedeça ao tom de voz, ao humor, às vontades, porque só assim você recebe o que seu coração tanto anseia, um pouco de validação, um pouco de segurança, um pouco de amor. Mas esse amor é um teatro, um papel que você precisa merecer, a cada dia, a cada gesto, a cada sacrifício, e talvez agora você entenda por que se sente tão exausto. Porque tem dias que parece carregar 1000 versões de si mesmo, porque no fundo está tentando ser perfeito para alguém que nunca vai se satisfazer. O terceiro golpe te transforma num espelho programável. Você não existe mais, você reflete. Reflete os desejos, as expectativas, as projeções do outro. E cada vez que tenta voltar a si, a recompensa some, o afeto desaparece e o medo retorna. Medo de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser você mesmo. Esse golpe é silencioso, mas devastador. Ele corrói sua autenticidade, ele quebra sua espontaneidade. Você já não sabe se algo é realmente seu ou se foi implantado. A risada é sua, o gosto musical, o jeito de se vestir, ou tudo foi moldado para agradar. A dúvida é constante, a angústia é diária. E o pior, quando você tenta sair do papel, o narcisista te pune, com silêncio, com frieza, com desprezo, porque para ele você não é uma pessoa, é um sistema, um botão que ele aprendeu a apertar e que você, por medo, nunca desconectou. Jung falava do self, o centro da nossa totalidade, a fonte da nossa verdadeira identidade. Mas no terceiro golpe, o self é sufocado. Ele grita, mas não é ouvido. Ele chora, mas você o silencia para não desagradar. E com o tempo, você se convence de que ele nem existe, que a versão que agrada é quem você sempre foi.
Mas isso é uma mentira cuidadosamente alimentada, uma construção feita a partir de elogios ocasionais, de validações intermitentes, de migalhas que te fizeram acreditar que era um banquete. Você acha que está sendo amado, mas está sendo moldado. Você acha que está conquistando espaço, mas está apenas cabendo num molde estreito demais para sua alma. O terceiro golpe te ensina que ser amado exige deixar de ser. E o problema não é só o que o narcisista faz. É o que você passou a fazer com você mesmo. Autoabandono, autossabotagem, autocensura. Tudo isso porque lá no fundo você acreditou que só seria digno se fosse exatamente como ele queria. E agora, talvez, você comece a se lembrar de si, de quem você era antes de viver sob esse feitiço, antes de viver como reflexo, antes de trocar autenticidade por aprovação. O terceiro golpe só funciona enquanto você acredita que precisa ser moldado para ser aceito. Quando você rompe com essa crença, o jogo perde força. Quando você ousa ser, mesmo sob risco de rejeição, você inicia o retorno ao seu eixo. E isso, para um narcisista, é imperdoável, porque significa que você está despertando. Mas despertar dói, porque significa enfrentar o vazio de anos vividos como personagem. Significa encarar o tempo perdido, as versões sufocadas, os sonhos deixados para trás e o medo de não ser amado por quem você realmente é. Mas Jung dizia que onde o medo está, aí está o seu próximo passo. E talvez agora você esteja pronto, porque a verdade é esta: a recompensa que você tanto buscou nunca virá do outro. Ela começa quando você para de viver em função do script alheio. Quando você pisa fora do palco e volta para dentro de si. Há algo que acontece quando você começa a recuperar a consciência. Quando as peças começam a se encaixar, quando a dor finalmente vira lucidez, quando os olhos que antes imploravam por atenção, agora apenas observam silenciosos. E é nesse exato momento que o narcisista age de novo, mas não com ódio, não com fúria. Ele volta com ternura, com nostalgia, com lembranças. Ele volta com tudo que um dia te fez acreditar que era amor. E esse é o quarto golpe, o mais traiçoeiro, o mais perigoso, o resgate emocional. O quarto golpe acontece quando você ameaça sair do ciclo. Quando sua alma dá o primeiro passo para longe. Quando o feitiço começa a enfraquecer, o narcisista que parecia distante, cruel, alheio, retorna como se nada tivesse acontecido. Com palavras doces, com promessas recicladas, com um olhar carregado de arrependimento. Mas é uma encenação, uma estratégia milimetricamente calculada para puxar você de volta para dentro do labirinto. Não por amor, mas por posse. Porque perder você seria perder a plateia do espetáculo que ele mesmo criou. Carl Jung alertava: o encontro com o outro é o encontro com o desconhecido em nós. E é justamente aí que o quarto golpe entra. Porque ele não traz apenas o outro de volta. Ele desperta em você memórias que pareciam enterradas. Traz à tona os poucos momentos bons, cuidadosamente escolhidos, para ofuscar toda a destruição que o cercava. Você começa a lembrar do sorriso, do toque, da fase em que ele parecia humano. Mas o que você não percebe é que tudo isso está sendo usado como armadilha. Essa é a jogada final antes da queda. O narcisista não suporta perder, não suporta ser deixado, porque no centro de sua personalidade está o medo absoluto do abandono. O mesmo medo que ele implantou em você. Então ele veste a máscara da redenção, diz que mudou, que entendeu, que nunca te esqueceu. E você, exausto emocionalmente, quase acredita, porque ainda dói, porque ainda falta, porque ainda pulsa, mas por baixo da nova promessa, a velha manipulação continua viva. O quarto golpe não vem com gritos, vem com flores, com mensagens, tarde da noite.
com músicas que vocês ouviam juntos. Ele te lembra que um dia existiu algo bonito, mas omite que foi ele mesmo quem destruiu. E é aí que sua mente entra em colapso. Porque ela quer acreditar, ela precisa acreditar. Afinal, se tudo foi mentira, o que foi real? O quarto golpe atinge o ponto mais vulnerável da alma humana, a esperança. Jung dizia que todo arquétipo contém luz e sombra, mas o narcisista só mostra a luz quando está perdendo o controle. Ele te oferece uma versão melhorada de si mesmo, não porque se transformou, mas porque precisa que você volte a acreditar. E esse gesto, que parece reconexão, é apenas mais uma estratégia de contenção. Você não está sendo amado, você está sendo puxado de volta para a jaula, decorada, iluminada, perfumada, mas ainda assim uma jaula. Você já viveu isso antes, já ouviu as mesmas palavras, já acreditou nas mesmas promessas, já se entregou à mesma ilusão. Mas agora, algo dentro de você hesita. Algo dentro de você já não responde da mesma forma, porque a dor não é mais confusa, ela é clara, ela tem nome, ela tem forma. E mesmo que parte de você ainda sinta falta, outra parte, mais desperta, mais íntegra, começa a enxergar o padrão, começa a desconfiar da perfeição repentina, e essa suspeita é o início da libertação. O quarto golpe funciona apenas enquanto você precisa do outro para validar sua existência. Quando você entende que é possível viver sem o retorno, que é possível seguir mesmo com a dor, o jogo começa a se desfazer. O narcisista sente isso e por isso intensifica a performance. Choros, desabafos, lembranças do passado, tudo será usado. Porque agora não é mais sobre te amar, é sobre te impedir de ir. Mas talvez, só talvez, você esteja finalmente preparado, porque o que prende não é o narcisista, é a ilusão, a fantasia de que ele pode um dia ser diferente, de que há redenção possível. Mas Jung já dizia, o que você resiste, persiste, o que você aceita, se transforma. E aceitar que ele nunca será aquilo que você idealizou é a chave. O quarto golpe só funciona enquanto você alimenta a esperança. Quando você a substitui por lucidez, não fria, mas amorosa consigo, o ciclo enfraquece e você começa, finalmente, a sair. Há um ponto na jornada em que a dor já não é novidade, onde as lágrimas já secaram, não por superação, mas por esgotamento. Onde o coração não se agita mais com mensagens, onde a ausência já não dói tanto quanto a presença. É nesse ponto que o narcisista percebe que algo se perdeu, que o controle escorregou. E é aqui que o quinto golpe entra, não como tentativa de reconquista, mas como vingança simbólica, porque o narcisista não suporta perder, e menos ainda ser esquecido. Este é o último golpe, a reversão de culpa. Carl Jung dizia que nós somos o outro, e o outro em nós é o nosso próprio abismo. O narcisista sabe disso de forma instintiva. Ele sabe que você ainda carrega fragmentos dele. E é por isso que, quando percebe que está sendo finalmente visto e não mais idealizado, ele se volta contra você de maneira sutil, perversa, devastadora. O quinto golpe não acontece através de palavras diretas. Ele acontece no subtexto, nos olhares, nas distorções espalhadas pelas entrelinhas. De repente, você passa a ser o tóxico, o frio, o instável, o culpado. O quinto golpe é uma inversão simbólica. Ele distorce toda a narrativa para que você se torne o agressor e ele, a vítima. E essa inversão funciona porque você ainda é sensível, porque você ainda busca ser justo, porque você ainda se importa. Ele te acusa exatamente daquilo que ele fez com você, e com tamanha convicção que por um momento você duvida da própria sanidade.
Você se pergunta, será que exagerei? Será que fui duro demais? E assim, você começa a se culpar por finalmente ter colocado limites. Esse golpe é cruel, porque se infiltra na sua moral. Ele atinge a parte de você que deseja ser boa, coerente, empática, e usa essa parte contra você. O narcisista lança frases como lâminas. Você me abandonou quando eu mais precisava. Você nunca me entendeu. Eu errei, mas você também não foi fácil. Tudo isso é dito com um tom de maturidade, como se ele estivesse apenas querendo conversar. Mas o que está por trás não é diálogo, é domínio, é destruição reputacional. É reverter tudo para que você seja o vilão da história que ele mesmo escreveu. Jung alertava: nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes cheguem ao inferno. E neste quinto golpe, é no inferno da culpa que o narcisista quer te lançar. Porque se ele não pode mais controlar seu afeto, vai tentar controlar sua imagem. E o faz não apenas entre vocês dois, mas socialmente. Ele se apresenta aos outros como alguém machucado, confuso, traído. Ele espalha versões, narrativas, meias-verdades. E você, por dignidade, se cala. Mas por dentro, a dor explode. É aqui que muitos voltam, não por amor, mas para apagar o incêndio, para tentar corrigir a versão distorcida, para restaurar a justiça. Mas é inútil. O narcisista não quer justiça. Ele quer domínio simbólico. Ele quer ver você tentando consertar o que ele mesmo quebrou. Quer ver você implorando por compreensão. Porque no fim, para ele, isso ainda é controle, ainda é energia, ainda é vitória. E você que achou que estava livre, se vê outra vez dentro da teia. O quinto golpe é o último laço. A última tentativa de aprisionar não mais seu corpo nem suas emoções, mas sua reputação, sua história, sua identidade. E por isso é o mais perigoso. Porque ele não parece golpe, parece desabafo. Parece justiça, parece verdade. Mas é uma performance, uma distorção tão bem feita que se você não estiver ancorado em sua essência, você se afunda na lama que não criou e passa a carregar culpas que não são suas, fardos que não te pertencem, vergonhas que não nasceram em você. Mas talvez, só talvez, agora seja diferente. Talvez nesse ponto da jornada você já tenha aprendido a reconhecer os mecanismos. Talvez, ao sentir o peso da culpa falsa, você respire fundo e se pergunte: isso realmente me pertence? Porque esse é o antídoto, a lucidez radical, a coragem de não rebater, de não se explicar, de não entrar na dança. Porque o silêncio neste estágio já não é submissão, é soberania. Jung falava que o verdadeiro poder não é o de quem domina o outro, mas o de quem domina a si mesmo. E o quinto golpe só funciona quando você ainda sente necessidade de provar algo, quando ainda quer ser visto, entendido, aceito, mas quando você entende que sua consciência é sua casa, você não negocia mais com fantasmas. O jogo termina, porque você não precisa mais vencer, você só precisa sair. Em paz, inteiro, sem carregar aquilo que o outro tentou deixar nas suas costas. E ao atravessar esse último portal, você não volta a ser quem era antes. Você se torna alguém que nasceu de novo, não porque superou, mas porque viu, porque teve coragem de olhar para o caos e escolher a sanidade, porque mesmo sangrando não entregou sua alma, porque no fim das contas, o maior golpe do narcisista nunca foi o que ele fez com você, mas o que ele tentou impedir que você se tornasse. Há momentos na vida em que algo se parte, não com estrondo, mas com silêncio. E é nesse silêncio que nos ouvimos pela primeira vez. Não a voz moldada pelos outros, mas a que sempre esteve ali, escondida sob as camadas de medo, culpa e esquecimento. A travessia que você viveu aqui não é sobre vencer o narcisista, é sobre se lembrar.
É sobre resgatar os fragmentos que foram dados em troca de migalhas e costurá-los com dignidade. Você não sobreviveu a ele. Você sobreviveu a si, mesmo em sua forma mais perdida. Talvez você sinta que algo mudou, mas ainda não tenha palavras, e está tudo bem. As maiores transformações são assim, silenciosas, lentas, quase imperceptíveis, mas irrevogáveis. Como a aurora que não pede permissão para nascer, sua consciência também renasce agora, não com promessas de felicidade imediata, mas com a presença firme de quem sabe que nunca mais aceitará viver adormecido. O que era confusão agora tem contorno, o que era caos tem nome, o que era prisão tem chave. Carl Jung dizia que todo encontro significativo é uma colisão entre mundos interiores. E você acaba de colidir com o seu. O narcisista não foi o vilão, ele foi o espelho. Talvez o mais cruel de todos, mas ainda assim um espelho. Ele te obrigou a olhar para partes que você negava, te fez tocar feridas antigas, te empurrou, sem querer, para dentro. E no labirinto do sofrimento, você descobriu a própria arquitetura. Descobriu que seu centro não é o outro. Nunca foi. Seu centro é você. Agora, algo novo pulsa. Não é raiva, não é revanche, é maturidade emocional. É aquela quietude que só existe em quem já sangrou, já se perdeu, já caiu, e ainda assim levantou com os olhos mais atentos, com o coração mais sábio, com a alma menos iludida. Você já não se pergunta mais por que ele fez isso comigo, mas por que eu permiti? E essa mudança de pergunta é o início de toda a cura verdadeira. Porque quando você se assume como criador da própria rota, o outro perde o poder de te dirigir. Você pode até ter sido manipulado, mas nunca foi fraco. Você apenas estava em busca de amor. E amar, mesmo em ambientes hostis, nunca será covardia. Foi coragem mal direcionada. Mas agora você sabe, você sente e, talvez pela primeira vez em muito tempo, você pertença a si. Suas escolhas, sua voz, sua jornada. Ninguém mais poderá roubar isso, a não ser que você permita. E algo me diz que você não permitirá. Você não precisa se vingar. Você não precisa provar nada. Sua libertação é, por si só, a maior ruptura com a cadeia invisível que o narcisista construiu. Enquanto ele gira em torno da própria falta, você caminha. Enquanto ele repete, você transforma. Enquanto ele se esconde atrás de máscaras, você rasga as suas com lucidez. E essa diferença entre repetir e transcender é o que separa a sombra do despertar. Agora guarde isso. Você não saiu ileso, mas saiu inteiro. E há uma diferença imensa entre cicatriz e ferida aberta. Você carrega marcas, sim, mas são marcas de alguém que foi até o fundo do abismo e voltou com as mãos cheias de si. Ninguém mais pode te colocar lá novamente, a menos que você esqueça o caminho que trilhou para sair. E se um dia esquecer, volte aqui. Leia novamente, porque isso não é um roteiro. É um mapa, um espelho limpo, um sussurro da sua alma. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela está só começando, porque despertar não é romper com uma pessoa, é romper com a ilusão, é acordar para a própria grandeza, é não aceitar menos do que aquilo que ressoa com a sua essência. E se você chegou até aqui, é porque já sabe. Você não cabe mais onde era tolerado. Você nasceu para ser inteiro, e inteiro você seguirá. Talvez agora você sinta vontade de compartilhar isso. Não como quem espalha um vídeo, mas como quem entrega uma chave a alguém que ainda está preso. Curta, comente, inscreva-se. Mas faça isso como um gesto de continuidade, como quem diz: eu despertei. E você também pode,
porque no fim somos todos espelhos. E se este conteúdo tocou sua alma, talvez ele seja exatamente o reflexo que alguém ao seu lado está implorando em silêncio para ver. E se por trás de tudo o que você viveu, estava escondido exatamente o que você precisava para se tornar quem você veio para ser?